Bom dia, turminha! Tudo bem? Hoje nós vamos falar muito sobre adolescentes. Tudo que eu vou falar hoje, direitos e deveres, está relacionado principalmente a vocês, adolescentes, certo? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que é direito e o que é dever. Quais são os direitos que nós temos, que a lei prevê, e quais são os deveres também que junto com o direito, nós acabamos adquirindo também. Então, para a gente iniciar, vamos ver o conceito, as definições de direito e de dever. Isso é o que é uma definição, é o que diz o que é. Então, vamos lá. Direitos. Primeira definição de direito: o que é justo e conforme com a lei e a justiça. Segundo conceito de direito: faculdade legal de praticar ou não praticar um ato. Então, é o direito que você tem ou não de praticar alguns atos. Terceiro, é uma ciência, que estuda normas obrigatórias que disciplinam as relações dos homens numa sociedade. Possui inúmeras ramificações. E também direito pode ser uma prerrogativa, um privilégio. Ótimo. Agora, deveres. Primeira definição de dever: obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa imposta por alguma lei, pela moral, pelos dos usos e costumes ou pela própria consciência. Segundo conceito de dever: em sentido absoluto, é um conjunto das obrigações, ser fiel ao dever, obrigações prescritas pela lei, pela moral, por um contrato, etc. Dever de consciência, aquele que deriva da noção que o homem deve ter do que é bom, do que é errado, do que é justo, do que é certo, tá? Dever de honra, o que resulta das leis e convenções estabelecidas pela sociedade. Então, vejam várias definições também sobre deveres. Aí, junto com tudo isso, existe um documento, existe um livro chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. É o ECA. Ele foi criado pela Lei Federal 8069/90. Então, nós vamos ver um pouquinho o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que no início do vídeo, a prof falou para vocês que a gente ia falar muito sobre adolescentes hoje. Então, existe esse Estatuto da Criança e do Adolescente que ele regulamenta os direitos e deveres da criança e do adolescente. Então, ele passou por algumas modificações, a gente vai estar vendo agora, para chegar no que a gente vê hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, primeira coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que quem tem direitos automaticamente tem deveres. Gravem isso, gente. Olha, escrevam numa folha. Quem tem direito, automaticamente tem dever. Incluir crianças e adolescentes no mundo do direito como sujeitos de direito os transforma também em sujeitos de deveres, sujeitos que possuem também obrigações. Então, não é porque é uma criança ou é um adolescente que existe um livro que fala exclusivamente sobre os direitos, não significa que também essas crianças e esses adolescentes não tenham obrigações, não tenham deveres. E isso que é muito importante a gente ter em mente. Então, essa é a base do Estatuto, cujo artigo 6º manda considerar, olha só, o artigo 6º desse Estatuto manda considerar 267 vezes esses direitos e deveres. Então, quando a gente fala em criança, em adolescente, em existir uma lei que está no Estatuto da Criança e do Adolescente,
não significa dizer que somente esta lei trata dos direitos, mas também dos deveres que as crianças e os adolescentes também têm. Então, ser vítima e fazer de vítima. A prioridade à criança e ao adolescente vale quando são vítimas de alguém e quando fazem alguém de vítima. Então, o Estatuto orienta sobre como agir em cada caso, quando a criança é vítima ou quando ela faz uma vítima. É preciso cuidado com tradições, né? Então, se a gente pega assim cidades mais de interior, famílias grandes, né? Tem muita coisa que acontece nessas famílias e que quando o conselho tutelar, quando o promotor chega nessas famílias, eles acabam justificando que é uma tradição. Ah, na nossa família é normal tal ato, na nossa família é comum, como se fosse uma tradição. Então, cuidado, porque é justamente por isso que o Estatuto da Criança foi criado, para a gente saber como agir em cada caso. Então, o Estatuto ele tem ali 267 artigos, né? Que ele então orienta como a gente agir em cada caso onde o adolescente ou a criança é vítima e também quando ele faz alguém de vítima. Então, o novo paradigma ético se deve manter a tradição que garante direitos e alterar a tradição que viola esses direitos à criança e ao adolescente. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. Então, tudo isso que está aqui nesse slide do lado. Então, vejam, é dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado. Quem é o Estado? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, vejam, isso é um dever de todos, garantir tudo isso para a criança e para o adolescente. Calma que já vai chegar na parte dos deveres de vocês também. Então, a criança e o adolescente, na visão do Estatuto, eles são prioridade absoluta, são sujeitos de direitos e não objetos de intervenções arbitrárias. Eles têm garantia de defesa, eles estão em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O que esse último item significa, pessoal? Estão em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Significa que a criança e o adolescente, eles estão em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Então, a gente vai, alguns estudos na área da psicologia, eles relatam que a nossa personalidade, ela é formada até os 21 anos. Então, vejam que aos 21 anos, a gente está entrando na vida adulta. Então, significa que nós, não é que para o desenvolvimento, a gente pode aperfeiçoar a nossa personalidade? Pode, mas tudo que a criança e o adolescente recebe de informação, de cultura, de tratamento, né? É até os 21 anos que ela tem para processar tudo isso para ver o que realmente ela pode fazer da vida, né? Então, aí sim ela vai ser responsável pelos atos, ela vai, muitas vezes não, né? Que a gente conhece adultos que são piores e muitas vezes que criança e adolescente. Mas é o que a lei diz, que a criança e o adolescente, eles têm todos esses direitos e garantias justamente porque eles estão em desenvolvimento. Então, eles têm muito ainda que desenvolver, muito ainda que aprender. Ato infracional é a ação praticada por criança ou adolescente parecida com ações, por exemplo, como crime, mas se caracteriza como delito. Então, toda vez que uma criança e um adolescente praticar algo, uma ação maléfica, né? Ela vai ser caracterizada como delito. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Código Penal, os menores de 18 anos
eles são inimputáveis, ou seja, eles não poderão ser condenados, passar por um júri, uma condenação. Eles vão ser ressocializados, eles vão receber medidas socioeducativas, por quê? Para que eles aprendam que aquilo que eles fizeram é errado. Então, eles não são condenados como um adulto que vai para júri e pode ser preso, mas eles recebem sim punições no sentido deles aprender que todo ato que eles fizerem tem uma consequência. Então vejam, às vezes talvez vocês pensem, eu posso fazer tal coisa porque eu não posso ser preso. Mas gente, uma medida socioeducativa, né, ela também é uma punição. É para que você aprenda que toda vez que você cometer alguma coisa assim, você vai ser punido. Né? E tirar a liberdade, eu, pessoalmente, penso que é o de menos. A partir do momento que você tem que prestar um serviço, que você tem que cumprir um horário, você está sendo regrado. Então, essas medidas socioeducativas, elas vêm sim para mostrar que você vai aprender que aquilo que você fez não é um ato legal, tá? Até 1988, a lei brasileira via meninos e meninas como menores incapazes. Tratava as crianças e os adolescentes como não são capazes disso, não são capazes daquilo. Não tem sentido para isso, não tem sentido para aquilo, né? Não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado. Mas, em 1900, mas uma nova lei lá de 88, e o Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, eles passam a ver as crianças e os adolescentes como capazes de muita coisa. Por quê? Porque eles estão em fase de desenvolvimento e eles vão amadurecendo pouco a pouco. Então, eles vão aprendendo, eles conseguem sim ter esse desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de comportamento, né? E aí sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para dizer que as crianças, elas são capazes e os adolescentes também. Por quê? Porque eles estão amadurecendo e eles estão aprendendo. Então, o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali o 53, ele diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. O que significa a qualificação para o trabalho? Por exemplo, a lei da aprendizagem, que é essa lei que permite que vocês sejam um jovem aprendiz. Ela está prevista, sim, como uma qualificação para o trabalho. Vocês não podem trabalhar no pesado, ter, né, numa empresa, enfim, mas vocês podem receber uma remuneração, um salário, para aprender, que é essa qualificação para o trabalho. Então, vejam que vocês estão inclusos nisso e vocês fazem parte de uma fatia de adolescentes que estão tendo esse benefício da qualificação para o trabalho. Então, vejam como vocês são especiais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte: primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência à escola. 2, direito de ser respeitado pelos seus educadores. Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Veja que o Estatuto da Criança fala muito desse desenvolvimento escolar da criança e do adolescente. Só que, pessoal, por outro lado, existem os deveres. Então, eu tenho direito a uma igualdade e o acesso à escola. Quais são os meus deveres dentro dessa escola? Quais são os meus deveres enquanto aluno dessa escola? Eu tenho direito de ser respeitado pelos meus educadores. Ótimo! Qual é o dever que eu tenho? Eu tenho o dever de respeitar os meus colegas e os meus professores e educadores também. Assim como eu tenho um direito, por trás desse direito tem o meu dever.
Direito de contestar critérios avaliativos. Vocês têm? Claro que vocês têm. Qual é o dever que vocês têm aí? Estudar, tirar boas notas. É o mínimo que a gente espera. Caso isso tenha acontecido, você estudou, você se empenhou e você teve notas baixas. Você pode contestar isso? Pode. Agora vocês não queiram contestar algo que vocês também não cumpriram a parte de vocês, né? Aí não é só direitos. Vejam que por trás de tudo isso tem os deveres de vocês também. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Por outro lado, qual é o dever que vocês têm aí? Respeitar as regras, respeitar as pessoas que estão envolvidas nisso também. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Então, tudo isso o Estatuto da Criança e do Adolescente garante para vocês, ok? Então, pessoal, falando sobre direitos, sobre deveres, né? Principalmente dessa fase que vocês estão, eu separei um texto que eu vou estar mandando para vocês ali no grupo também. Eu quero que vocês leiam atentamente esse texto e vocês vão escrever no caderno a opinião de vocês sobre esse texto. Então, é um texto bem legal. Vocês vão gostar de ler. Eu quero que vocês leiam, releiam quantas vezes for necessário para que vocês entendam aquilo que o texto está falando. Vamos praticar a interpretação de texto, pessoal. Muito importante. Então, assim, esse texto ele vai mostrar dois lados de uma situação. Vocês podem defender um lado, outro lado, ou vocês podem ter uma opinião dupla também. Eu entendo esse lado, mas também entendo esse. Não sei qual vai ser a opinião de vocês, mas eu quero que vocês leiam atentamente o texto que eu vou enviar para vocês, muitas vezes, quantas vezes for necessário, e escrevam lá no caderno a opinião de vocês sobre aquilo que está sendo colocado. Lembrando, a opinião de vocês podem ter a opinião do jeito que vocês quiserem, só que escrevam de uma forma que a professora entenda qual é a opinião de vocês. Se você concorda ou não concorda, por quê? O que você acha que está certo, o que você acha que está errado, que situação que você acha que tem que ser diferente, de que forma que teria que ser, tá? Usem a criatividade e a imaginação de vocês, sejam críticos, tá? Eu quero sim que vocês sejam críticos na opinião de vocês, ok? Pena que a gente não pode estar em sala de aula para a gente discutir sobre esse texto, que eu tenho certeza que viria um bombardeio de ideias aí e de opiniões bem legal para a gente discutir, ok? Como isso não é possível, vocês vão ler em casa, quiserem dar para os pais lerem também, enfim, peçam ajuda, me chamem também se precisar. Façam essa atividade, mandem foto, ok? E outra coisa que eu preciso dizer para vocês é... Eu mandei o link do questionário, talvez alguns alunos tenham mandado lá no grupo fotos das atividades, mas não esqueçam que vocês têm aquele questionário que é por link, que está lá no grupo do WhatsApp, para vocês responder, tá? Então, procurem lá o link lá certinho e respondam e me enviem, né? Lembrando que quando você entrar lá naquele questionário, você tem que colocar o teu e-mail, para eu saber quem é que está me mandando a resposta, certo? Um beijo, pessoal. Se cuidem e fiquem em casa.